Olá, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Espero que todos aí estejam bem, que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família, que Ele faça resplandecer a luz maravilhosa do rosto dele sobre sua casa, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo que nós começamos de o compromisso da vida cristã, né? Então nós já tivemos vários vídeos anteriores. Se você ainda não viu, que você possa assistir desde o primeiro vídeo, que tem uma introdução e aí a gente vem estudando. Então nós começamos falando sobre o compromisso da vida cristã. Depois, dentro do compromisso da vida cristã, ele nasce, na verdade, através de um chamado. Dentro desse chamado, nós temos direitos e deveres. E hoje nós vamos falar sobre talentos, né? Nós vamos falar sobre dons e talentos. Então, como nós estamos usando a vida de Abraão, né, para estudar o chamado, então nós estamos estudando o chamado da vida de Abraão, e aí nós estamos trazendo para a nossa vida também, né, fazendo um paralelo com a nossa vida, o chamado da vida cristã. E aí, para a gente começar então a falar um pouquinho de dom, vamos ler Gênesis 14 aí, vamos dar uma olhada na vida de Abraão, o que ele tem aí para nos ensinar, para a gente identificar, começar a falar um pouquinho de dom. Gênesis 14, vamos ler a partir do verso 14, que diz assim, ó: quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os seus bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então aqui, nesse cenário, a gente vê, era um exército que tinha raptado, tinha invadido aonde o sobrinho de Abraão estava, né, Ló. E esse exército sitiou a cidade e levou todos eles, né? Que Ló estava morando em Sodoma, então eles sitiaram Sodoma, esse exército todo, e levou a cidade cativa. E Ló, todos os seus pertences, foi junto. E ele, Abraão, então, precisava salvar o seu sobrinho. Mas a gente lendo Abraão, a gente já vem falando dele desde o primeiro vídeo aqui. Então, e mais esse episódio aqui, a gente consegue identificar alguns dons e talentos que Abraão tinha, né? Então a gente vê nessa passagem que ele tinha muita força, muita coragem, né, para enfrentar um exército com 300 homens, que ele era um grande guerreiro, né? Então era um homem forte, guerreiro, estrategista, né? Porque a forma com 300 homens para ele vencer um exército à noite, então, né, ele foi uma pessoa estrategista ali de guerra. A gente vê que Abraão sempre foi um excelente administrador, desde o começo da vida dele, quando ele termina também a gente vê que ele foi um excelente administrador, e que Abraão tinha o dom de serviço, né, de trabalhar, mas ele tinha também o dom de servo, de servir as pessoas. Então, tanto que por isso ele foi buscar o seu sobrinho, foi libertar o seu sobrinho. Então Abraão tinha esses dons que nós podemos, né, essas características aqui dele que nós podemos colocar como dons que Abraão tinha. Mas é importante, já que nós vamos falar de dons e talentos, né, vamos usar aqui para a gente entender um pouquinho a palavra dom, o que significa dom, né? Então a gente buscando no dicionário, ele traz para nós que é uma qualidade inata, natural, aptidão, talento, né? Então, um exemplo, a pessoa tem o dom, o talento da pintura, né? Mas tem também na definição de dom, presente oferecido por alguém, uma dádiva, né? Então o dom é uma dádiva, o dom é um presente. Então podemos traduzir, quando nós estamos falando aí, o dom é igual a presente, é um presente que nós ganhamos. E aí, se a gente abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 17, ele mostra para nós então de quem vem esse presente, né? Tiago 1, verso 17, diz o seguinte: olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai
descendo do Pai das luzes. Olha só, então todo dom, né, toda boa dádiva vem de Deus. Então todos os dons, todos os talentos que nós temos vêm de Deus, né? Então, e por que eu estou falando de dons e talentos, né, dentro de chamado? Porque nós somos chamados para usar justamente quando nós aceitamos um compromisso com Cristo através de um chamado, né, nós adquirimos direitos e deveres, e os dons que o Senhor nos dá, esses presentes, é justamente para que nós possamos usar nessa relação que nós começamos com Deus, né? E aí a Bíblia, ela vai nos instruindo como nós devemos cuidar desses dons, e ela nos ensina também que existem alguns tipos de dons. Existem dons espirituais, né? Alguns nós vamos passar muito rapidamente aqui. Tem também os dons naturais. Algumas pessoas já nascem com uma predisposição de alguns dons, né? Então são dons naturais, dons pessoais, dons espirituais, mas todos eles são presentes de Deus. Não existe uma pessoa que não tenha um dom, que não tenha um presente. Não tem uma pessoa que não nasceu, né, com um talento. Todas as pessoas nascem com dons, né? Deus, ele presenteia a todos, mas aí depende do que a pessoa vai fazer com aquele dom. Se ela vai querer usar ou se ela vai querer guardar aquele dom. Mas aí a gente seguindo aqui em 1 Coríntios 12, né? Ele fala também um pouquinho sobre dons, né? E aí aqui o apóstolo Paulo está falando dos dons espirituais, né? Então ele diz: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Outras bíblias falam na tradução, né? Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. E aí depois, no verso 4, ele fala: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E aí, vamos lá para o verso 31, que ele diz algo muito interessante. Diz assim, ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, né? Então, Deus aqui ele está nos instruindo que nós precisamos buscar cada vez mais os dons, né? E aí aqui Deus, ele sempre nos criou, queridos, para nós avançarmos, para nós melhorarmos em tudo, e não é diferente nos dons. Então sejam eles dons pessoais ou aquilo que você faz na obra, se você adora, se você é um levita, se você é músico na casa de Deus, então que você possa estudar música, que você possa pedir para o Espírito Santo te encher de unção cada vez mais para você tocar melhor, você estudar, para você sempre evoluir, para você usar aquele dom que Deus te deu, né? E aí a gente seguindo aqui em Efésios também, né, o apóstolo Paulo também fala algo interessante para nós a respeito a respeito dos dons. Efésios 4:11, ele diz o seguinte, ó: e é ele mesmo que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí aqui são ministérios, são dons ministeriais, né? E aí o verso 12 ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui algo interessante, querido. Todo dom e talento que Deus nos dá, esse presente que Ele nos dá, né? E quando nós aceitamos esse chamado, querido, na verdade é para a gente utilizar esses dons, né? Então, exatamente aqui, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse dom, esse talento que nós temos não é nosso, mas é para o corpo de Cristo. É para que a gente utilize esse dom em favor do corpo de Cristo, em favor dos nossos irmãos, em favor do ministério que nós servimos. Então, esses dons, presentes, talentos que Deus nos dá, querido, aqui, conforme está em Efésios 3, ele traz aqui uma lista de dons ministeriais, né? Mas não só os dons ministeriais, todos os dons que o Senhor nos dá para que nós possamos desempenhar o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, o dom, o talento que eu tenho, que eu recebi de Deus, que Deus me deu, não é para mim, é para vocês, é para a igreja, né? Então,
eu tenho que usar o meu dom em favor dos outros. Eu tenho que utilizar ele para abençoar a vida dos outros. E aí é isso que a palavra está nos falando aqui de dons, né, e talentos. Então todo mundo nasce, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Deus presenteia a todos. Quando nós aceitamos o compromisso com Deus, aí Ele pede para que nós possamos multiplicar esses dons, e nós temos que aplicar esses dons, né, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então eu tenho que usar o meu dom. O meu dom não é meu, né? O dom é um presente que Deus me deu, mas não é meu. É para que eu possa servir ao corpo de Cristo, aos meus irmãos. Amém? E vamos seguir agora aqui, né? Jesus, ele traz para nós ali uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? Estamos falando aí de dons e talentos. Então vamos ler lá o que diz. Diz assim, ó: pois será como... ele tá ensinando sobre o reino de Deus, fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que ele tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, até aqui é uma parábola, né? Parábola, a gente sabe que é uma pequena narrativa, né? Que Jesus usava muito para contar, para passar um ensinamento ali do reino de Deus ou outros temas, né, da época que ele gostaria de passar. Então ele usava parábolas, exemplos do dia a dia, para que ele pudesse ensinar, para ele trazer a mensagem que ele queria. Mas aqui, né, a parábola dos talentos que nós lemos aqui, o talento aqui representa as aptidões, os dons, recursos que Deus nos dá, né, para servir ao nosso Deus. Então, enquanto a gente estiver aqui na terra, né, tudo que Deus nos dá é para a gente usar em prol da obra dele, para levar a palavra da salvação às outras pessoas, para ajudar o corpo de Cristo, né? Mas o que Cristo queria ensinar para nós aqui? Então vamos entender um pouquinho aqui. A parábola fala do homem que, ausentando-se do país, né? Então esse homem, né, vamos dizer assim, esse senhor, né, representa o próprio Senhor Jesus, né, que estaria já voltando para o céu, né, e deixaria os dons e estaria voltando para o céu. E quem são esses servos da parábola aqui? Esses servos são nós, servos de Cristo, né? Então nós somos os servos de Cristo. E aí o Senhor, então, ele dá talentos, né? O Senhor dá talentos, dá os presentes, como nós falamos aqui, né, que significa dom, para os seus servos cuidarem. Então, olha só, é um legado, Deus deu para eles cuidarem. E aí aqui fala de um talento. Na época, esse talento era uma moeda, né, e a medida dela equivalia aí mais ou menos 30 quilos de prata, ou 6 mil denários, né? Um trabalhador na época ganhava 1 denário por dia, então 6 mil denários, 6 mil dias trabalhados. Então veja o valor do dom, né, do talento aqui que o Senhor deixou para os seus servos, né? Então ele deixou para que eles pudessem multiplicar. A gente sabe que, e aí outra dedução que a gente pode colocar aqui é que Deus também está deixando dons e talentos para que a gente possa usar aqui na terra para poder ajudar o plano de salvação, né, que ele tem preparado para o homem, para que nós possamos ajudar outras pessoas através do nosso dom, seja ele qual for a obra de Deus. Eu consigo empregar o meu dom, independente do dom que você tenha, você sempre vai ter um espaço para usar esse dom na obra de Deus, né? Então aqui significa que Deus nos dá esses talentos naturais, né? Cada um de nós temos esse tesouro que Deus nos deu, e aí nós precisamos agora trabalhar.
né? Então não existe ninguém que não nasça, querido, sem nenhum dom. Você que está me ouvindo aí, eu tenho certeza que você tem um dom, que você tem um talento, e aí o que Deus está falando é que você precisa agora usar isso em prol do reino de Deus, né? E aí na parábola depois, se você continuar lendo, você vai ver que ele fez o acerto, e aí aquele que tinha 5 talentos, que ele deixou 5 talentos, multiplicou por mais 5, então, né, ele se agradou muito e ele recebeu muito mais, esse servo que multiplicou 5. O que tinha recebido 2, do senhor dele, também multiplicou com mais 2 e também recebeu mais 2. Porém, aquele que enterrou o talento, né, até aquilo que ele tinha, aquele talento foi tirado e dado para aquele que multiplicou mais. Então, querido, talento guardado é talento perdido, é talento tirado. Então, na obra de Deus, querido, você de repente está aí assistindo o vídeo, por algum motivo você parou para assistir, mas você tem um talento e de repente você parou por alguma situação de usar esse talento aonde você congrega, ou até mesmo na rua. Tem pessoas que têm o talento do evangelismo, que conseguem conversar muito bem com as pessoas, de levar uma mensagem, né? Então, qual é o seu talento, querido? A pergunta é: qual é o seu talento? Deus, né, nos deu o talento é para multiplicarmos, não é para guardar, não é para esconder. Mas quando nós aceitamos ao chamado com Cristo, né, a gente já tem esses dons, e tem pessoas que depois que vem para Cristo que descobre até qual é o seu dom e aí começa a aplicar na obra. Então, querido, o que Deus quer de nós, querido, o que Deus quer de nós é que nós apliquemos esse dom no corpo de Cristo, como nós lemos em Efésios, e que nós multipliquemos esse dom, que não deixe parado, querido. Se você estiver no banco parado com o dom, querido, Deus vai tirar, né? Deus, ele deixa claro nessa parábola para nós que aquilo que ele entregou, se a gente não multiplicar, ele vai tirar. Então, que você possa multiplicar, que você não esteja parado aí, né, que você possa usar o seu dom em prol do reino, porque tem uma pessoa precisando do seu dom. Lembra que eu falei? Os dons não são nossos, os dons são para abençoar pessoas. Então, talvez o seu dom de ministrar um louvor, pode ser um dia que você estiver ministrando louvor, uma pessoa seja tocada pelo seu louvor e ela pode ser salva, e através dela a família dela. Enfim, querido, todo dom é bem proveitoso na casa de Deus. Todo dom tem um lugar certinho dentro do corpo de Cristo. Todo. Não existe um dom que a gente não fale, isso não cabe. Então, a obra de Deus, querido, o corpo de Cristo é o lugar que você pode e deve aplicar o seu dom. Amém? E Deus quer que a gente sempre melhore. E aquilo que você vai fazer para Deus, querido, sabe? Se você tem um dom já, esse presente que Deus deu, procure melhorar ele cada vez mais. Procure estudar sobre esse dom. Procure desenvolver esse dom da melhor forma possível, porque Deus quer te usar. Deus te chamou, né? Deus trouxe você para esse chamado, para esse compromisso, porque Ele quer te usar, porque esses dons que Ele colocou em você, Ele quer que você use agora para abençoar outras pessoas. Amém? Então, lembrando, querido, né, que dom é presente, né? Então, nós só temos que lembrar também, conforme nós já lemos aqui anteriormente, querido, que quem opera todas as coisas é Ele, né? Então não deixa de repente o dom subir a sua cabeça, porque quem opera é Deus, o dom é dele, e o dom é para nós abençoarmos mesmo as pessoas, né? Então a única coisa que Ele nos pede é para que nós possamos multiplicar esse dom para abençoar o corpo de Cristo, né? Então olha só para você ver, dentro do corpo de Cristo, olha quantas áreas você tem para aplicar o seu dom: diaconato, no louvor, nas artes, tem grupo missionário de homens, grupo missionário de mulheres, tem jovens, tem adolescentes, tem juniores, tem crianças, intercessão, tem o discipulado, tem visitas, tem o grupo de visitas, tem grupo de ação social. Aqui na nossa igreja tem o grupo Desperta Débora, que são as mães de joelho e filhos de pé, né? Se você gosta de oração, tem o ministério de mídia. Hoje nós temos um ministério de mídia dentro da igreja, tem a escola bíblica, né? Tem casais, algumas igrejas como a minha tem coral. Então, querido, você vê que você tem sim uma área para você aplicar o seu dom dentro do corpo de Cristo, para você usar e multiplicar aquele dom
que Deus te deu. Amém? Então, querido, dom parado é dom que vai morrer, querido, né? Dom parado é dom que vai morrer. Dom parado, você vai acabar atrofiando ele, você vai acabar perdendo. Então, se você até hoje, querido, tem um dom e estava aí parado, querido, Deus está te chamando hoje para que você possa usar esse dom em prol do reino de Deus, para que você possa usar esse dom para alcançar outras pessoas para Cristo, para levar a mensagem de Cristo através desse dom, através desse presente que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Espero que essa palavra tenha trazido para você aí um pouco mais de conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o seu compromisso com Deus, sobre o seu chamado, né? E que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente aí na sua casa, onde você estiver, no tempo que você estiver assistindo esse vídeo. Se você estiver passando por alguma situação complicada, eu profetizo que você vai receber a bênção que você precisa nessa luta, e em nome de Jesus, desperta esse dom que há em ti, no nome de Jesus. Amém e amém.